Olá, meus amigos! Mais uma vez, bem-vindo ao canal do Professor Seca para mais uma aula de revisão de processo civil, intervenção de terceiro. Hoje, o nosso tema será amicus curiae. Aliás, é a nossa última aula sobre intervenção de terceiro. Então, vamos lá para a nossa aula, intervenção de terceiro, amicus curiae. Antes de iniciar a aula, eu vou fazer algumas considerações. Primeira consideração é a seguinte: a figura do amicus curiae já existia, mas o nosso código de 2015, o nosso Código de Processo Civil de 2015, admitiu, de forma genérica, a possibilidade dessa figura, dessa forma de intervenção de terceiros. E, logicamente, desde que sejam preenchidos alguns requisitos. Esses requisitos estão elencados no artigo 138 do nosso Código de Processo Civil. Sem prejuízo dessa afirmação, que admitiu de forma genérica, mas o nosso CPC também prevê especificamente, em algumas hipóteses, a intervenção de amicus curiae, como, por exemplo, incidente de arguição de inconstitucionalidade, previsto lá no artigo 950, parágrafo 3º. Outra hipótese: incidente de resolução de demandas repetitivas, artigo 983, parágrafo 1º. Análise de repercussão geral, artigo 1035, parágrafo 1º. E a análise de recursos repetitivos, conforme dispõe o artigo 1038, inciso 2º. Ora, observem, essas hipóteses que eu acabei de falar são hipóteses específicas, reguladas pelo nosso CPC, de uma possível participação de um amicus curiae. Mas, só reforçando a ideia que a receptividade do atual Código de Processo Civil é de forma ampla, genérica. Então, a intervenção dessa figura, amicus curiae, ela é peculiar. Por quê? Porque ele não vai intervir no processo como parte, ou como um auxiliar da parte. Na verdade, ele vai atuar como um verdadeiro auxiliar do juízo. Bom, feitas essas considerações iniciais, vamos para o conceito de amicus curiae. Ora, amicus curiae é um terceiro que, sem ter interesse jurídico próprio, sem ter o risco de vir a ser atingido pelo desfecho da demanda em andamento, ou seja, a sentença, a decisão, ela não vai afetá-lo. Ele, na verdade, isso tudo acontece porque ele é um representante de natureza institucional. Convém, a sua manifestação no processo de forma eventual e de forma que isso venha trazer um melhor julgamento, uma melhor decisão. O amicus curiae, ele funciona, na verdade, como um auxiliar do juízo nas causas de maior relevância, de maior impacto, que possam ter repercussão social, permitirá que o judiciário tenha melhores condições de decidir, levando em consideração a manifestação dele, que figura como, na verdade, um porta-voz dos interesses institucionais. Não há que se falar aqui apenas em interesses individuais das partes. E aí vem a pergunta: quem pode ser amicus curiae? O amicus curiae, ele pode ser qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa natural, pode ser um órgão, uma entidade que não tem interesse próprio na causa, mas cujos interesses institucionais poderão ser afetados. Convém que esse terceiro seja ouvido para que a decisão proferida num litígio específico não acabe afetando interesses gerais, que não podem ser captados ou percebidos pelo julgador de uma forma geral. É preciso que esse terceiro tenha interesse na controvérsia, mas não interesse jurídico que autoriza, por exemplo, um assistente simples e que exige relação jurídica com uma das partes. O amicus curiae não tem relação jurídica com as partes, e também não poderá ter a decisão o afetando. Então,
o seu papel, na verdade, é o papel de um porta-voz de um interesse institucional de cunho mais geral, que convém que seja ouvido para que o julgamento possa ser aprimorado. Então vamos em frente, falando sobre os requisitos relativos de demanda para intervenção, artigo 138. Então, primeiro requisito, a relevância da matéria. Ora, essa primeira hipótese sobre relevância da matéria, ela pode ser de caráter econômico, ela pode ser de caráter político, social ou jurídico. O que sobreleva é a questão discutida, ela transcende o mero interesse individual das partes, para que se justifique a manifestação de um terceiro, que é portador do interesse institucional. O segundo requisito é a especificidade do tema objeto da demanda. É possível que o objeto da demanda exija conhecimentos particulares, específicos, que justifiquem a intervenção de um amicus curiae. Aqui também ele intervirá como portador de um interesse institucional, quando a questão que é discutida, ainda que ela seja específica, transcenda o interesse das partes, sem o qual não se justificaria a intervenção desse terceiro. E por último, a repercussão social da controvérsia. Esse terceiro requisito ele guarda bastante proximidade com o primeiro, que é a relevância da matéria. Ele é muito importante, porque a repercussão social da matéria, a relevância dela, diz respeito à repercussão social que essa decisão pode trazer. É preciso que essa repercussão mobilize um interesse institucional do qual o amicus curiae seja portador. Bom, e agora vamos ver aqui os requisitos ao terceiro que intervenha com o amicus curiae. O primeiro requisito, ele tem que ser terceiro, ele não pode ser parte, né? Ele não pode integrar a lide como parte. Segundo requisito, pode ser tanto pessoa natural como pessoa jurídica, um órgão, uma entidade especializada. O artigo 138 caput afasta qualquer dúvida sobre a possibilidade de uma pessoa natural ser admitida como amicus curiae. E o último requisito, a representatividade adequada. É preciso que fique evidenciado o interesse institucional, como já falamos, do qual o amicus curiae seja portador e a relação desse interesse com o objeto do processo. Bom, feitas essas considerações, vamos falar sobre o procedimento, né, dessa intervenção. Bom, a intervenção do amicus curiae, ela tanto pode ser determinada de ofício pelo juiz, como pode ser a requerimento das partes. E é preciso, obviamente, que ele queira intervir nessa qualidade, demonstrando os requisitos do 138 que a gente acabou de falar. Deferida essa intervenção, o que fará a decisão do juiz ou do relator, o terceiro será intimado, né, o amicus curiae será intimado para se manifestar no prazo de 15 dias. A participação dele vai constituir basicamente em emitir uma manifestação, opinar sobre a matéria, que é o objeto do processo, em que ele foi admitido. Basicamente é isso. A manifestação não é propriamente no sentido de que o juízo acolha ou desacolha o pedido, e ele vai opinar, na verdade, sobre a questão jurídica, suas repercussões, sua relação com o interesse institucional do qual ele é portador. Ainda dentro do procedimento, a intervenção do amicus curiae, ela não vai poder provocar nenhuma alteração de competência. Presta atenção nisso aqui. Ainda que o amicus curiae se trate de um órgão ou uma entidade federal que intervenha em um processo de competência da Justiça Estadual
a competência não se deslocará, continuará sendo competência da Justiça Estadual. Também não cabe a ele praticar atos processuais, além daqueles relativos à sua manifestação. Por último, ao contrário, como já falamos, do assistente simples, que pode praticar em regra quase todos os atos processuais, desde que elas não, das partes, desde que elas não se oponham, a intervenção dele é restrita. Por isso, o artigo 138, parágrafo 2º, atribui ao juiz definir os poderes do amicus curiae. Então, o juiz vai definir a sua atuação no que concerne a sua manifestação, podendo delimitar-la ou estabelecer regras sobre a forma pela qual essa manifestação se dará. E por último, para a gente encerrar nossa aula, a lei atribui a faculdade de recorrer apenas em duas situações. Uma, ele pode opor embargos de declaração, mas não para manifestar o seu inconformismo. Ele pode opor embargos de declaração para solicitar integração, correção, aclareamento da decisão em relação ao seu parecer. E a segunda hipótese de se insurgir, ele pode, aí nesse caso aqui, ele pode se insurgir contra a decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas. Fora essas duas hipóteses, ele não tem legitimidade recursal. Então é isso aí. Com isso, nós encerramos a nossa aula sobre a última forma de intervenção de terceiro, que é o amicus curiae. Espero que tenha contribuído para a revisão de vocês. Mais uma vez, peço a vocês de não esquecerem de dar o like, né, de se inscreverem e de convidar os amigos para participarem das nossas aulas de revisão. Até o nosso próximo encontro. Um forte abraço, um beijo no coração de todos.